Vou te mostrar hoje as técnicas e como descobrir se você tem dinheiro para receber do banco. Eu quero aproveitar agora para parabenizar as milhares de pessoas que já viram a aula 1, que já viram a aula 2. Eu recebi muitas mensagens, tanto na comunidade exclusiva do evento no Facebook, quanto no Instagram. Parabéns de verdade por isso. Ver o teu comprometimento, o comprometimento de cada pessoa que está participando desse evento, me dá a certeza que esse movimento que em algum momento eu criei, esse movimento de geração sem dívida, ele já é muito maior do que quando eu comecei, eu podia imaginar que isso ia entrar em tantas casas. Então eu quero de verdade parabenizar você por não aceitar mais o que o sistema fez até aqui e tá decidindo implementar esse plano. Parabéns mesmo. Então vamos lá. Na aula 2, o que a gente fez? Eu te dei um mapa para você encontrar o valor justo através do documento descritivo de crédito e eu também te dei lá o escudo que protege o teu salário e proíbe que o banco faça qualquer desconto sem a tua autorização. E agora dá para você saber a estratégia de negociação de cada dívida. E primeiro eu quero explicar e deixar muito claro que não existe uma negociação mágica para todas as dívidas. E eu gosto de usar a analogia de remédio e doença. Existe um remédio certo para cada doença, para cada problema de saúde. Então pensa assim, se você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. Se você tem pressão alta, você vai tomar um remédio para pressão alta. E as renegociações unificadas, dívidas sem garantia. Vou escrever aqui, sem garantia. O que significa dívida sem garantia e por que isso é importante para você? É importante você saber e separar a dívida assim. Dívida sem garantia é a dívida que o banco não recebeu nada como garantia daquela operação. Ele não recebeu uma casa, ele não recebeu um carro, ele basicamente olhou para você e falou assim, vou te emprestar aqui 50 mil reais. E essas dívidas são as dívidas que têm o juro mais alto, exatamente porque o banco não tem nenhum bem, nenhuma casa, nenhum carro como garantia. São as dívidas que mais massacram e maltratam você com taxa de juros. Que dívida que cabe aqui, que está nesse grupo? As dívidas de cartão. Então, eu tenho aqui cartão, eu tenho aqui limite de conta, eu tenho aqui cartão de loja, por exemplo, eu tenho empréstimos, e as renegociações unificadas, que eu já vou te explicar melhor. Então, por exemplo, se aqui nesse grupo eu fiz aquela dívida que é de juntar tudo numa parcela só. Eu fui lá no Banco do Brasil, fiz uma massificada, no Itaú e fiz um sob medida, fiz um unificado no Santander e aí cada banco dá um nome para esse tipo de dívida. Ela entra nesse grupo aqui. Qual é a característica desse grupo? A dívida não tem garantia. É uma dívida de cartão, limite, empréstimo, renegociação de dívida, que, como eu falei, tem juro mais alto. O que eu faço com essas dívidas e quais são as técnicas que eu uso? Como eu fui muito criativa, as técnicas têm número. Basicamente, eu uso T1 ou T6. O que eu quero com essa técnica? Eu quero, com essa técnica, pagar o valor justo. Vamos voltar uma casinha para a gente lembrar que valor justo é aquele que nós calculamos na aula 2, usando o documento descritivo de crédito, onde eu fiz um exemplo muito simples lá. Imagina que você pegou 30 mil reais emprestado do banco. O banco já sabia que você não tinha condição de pagar aquele valor. Ele foi lá e colocou o juro lá em cima. Você já pagou 15 mil. Qual que é o valor justo? 15 mil. Se eu peguei 30 e já paguei 15, por mais que o banco tá me dizendo que eu devo ainda 70 e poucos mil, não, eu peguei 30, eu vou fazer a proposta para o banco retirando os juros e descontando o que eu já paguei. Então, o que eu devo é 15 mil. E aí, o valor justo, no exemplo que eu dei na aula 2, 15 mil. E essa proposta, eu vou falar para o banco, o valor justo é tanto, de acordo com o documento descritivo de crédito, parcelado em 60 vezes sem juros. Na hora que eu for falar para o banco, que eu for mandar a proposta para o banco, esse é o meu objetivo nesse grupo de dívida e é aqui que a gente tem as reduções tão altas que vocês escutam eu mostrando que está lá no site de prova. Por quê? Aqui não há o que se contestar. Se no cartão de crédito você comprou uma máquina de lavar, um fogão e uma geladeira, você já pagou metade daquilo, a gente vai fazer a proposta da outra metade parcelado em 60 vezes sem juros. Esse é o objetivo da técnica aplicada para esse grupo de dívida que tem os cartões, o limite da conta, os empréstimos e todo qualquer reparcelamento e renegociação ruim que você já fez. Mas talvez você possa pensar, Dagi, o banco nunca vai aceitar. Isso só é possível porque a gente já construiu algo antes. O que a gente já tem na mão para poder fazer com que o banco queira negociar com você? A primeira coisa que a gente fez
foi pegar o registrado, que prova a responsabilidade do banco, que o banco te deu muito crédito comparado à tua renda. Depois disso, a gente pegou o documento descritivo de crédito que mostra quanto que você pegou, quanto que você já pagou. Depois, a gente blindou o teu salário, protegeu o teu salário para o banco perder acesso total à tua renda, ao teu dinheiro, à tua conta e ele querer negociar com você. E por fim, é lei. Não é algo assim, eu acho. É lei. Se o banco emprestou mais dinheiro, se o banco cobrou um juro muito alto, se o banco agora não tem direito mais acesso ao teu salário, próximo passo é lei. Ele ter que repactuar as dívidas, ter que retirar os juros e ter que reparcelar, que a própria lei diz em até 60 vezes sem juros. Esse é o ponto e é por isso que é muito mais fácil e muito mais simples negociar dessa forma. E aí, né, através do método, eu apliquei as técnicas, apliquei a T1 e tem a garantia no salário. O cartão consignado, deixa eu escrever aqui, o empréstimo consignado, e entra também aqui, vou escrever consignado, e entra aqui também as antecipações, né, de 13º, de imposto de renda, tudo que antecipou algo que você ia receber. O que acontece nesse grupo de dívida? A gente tem alguns riscos. A gente tem o risco, por exemplo, do atraso de um financiamento do carro, do atraso de um financiamento da casa, que pode fazer com que você perca sua casa, perca seu carro. Só que lá nos empréstimos consignados, a gente tem aquele débito todo mês, uma dívida muito longa. Quais são as técnicas que a gente usa nesse grupo de dívidas? São 3. T2, T5, T6. Eu vou explicar na prática agora um pouco mais essas 3 técnicas, tá? Vamos lá. Quando a gente olha para o consignado, qual que é o maior problema do consignado? Eu tenho o empréstimo consignado que foi feito, ele foi feito às vezes com uma taxa de 1,40, 1,80, mas o prazo do consignado tende a ser muito longo. Eu tenho um prazo muito longo. Às vezes a parcela, a taxa parece ser baixinha, mas pelo prazo ser muito longo, eu peguei, por exemplo, 20 mil reais para pagar em 120 vezes, que no final das contas vai virar 80 mil reais. A técnica que a gente usa no consignado visa fazer a redução dele. E por isso que a primeira coisa que eu preciso fazer no empréstimo consignado é uma conta muito simples, que vai ser valor da parcela vezes quantas parcelas faltam. Quantas parcelas faltam? Vamos fazer essa conta de uma forma mais simples para facilitar? Vamos dizer que você tem um consignado que a parcela dele é 2 mil reais e faltam 30 parcelas. Logo, o seu consignado faltam 60 mil reais para serem pagos. O que consiste essa técnica? E eu vou desenhar para você. Eu quero que você imagine que hoje o teu empréstimo está aqui no banco A. Está lá no banco A, vamos considerar que eu coloquei um banco verdinho. Está lá no Sicredi, está lá numa cooperativa de crédito. O Sicredi está recebendo juro por esse consignado. Você chega lá e fala assim: ô Sicredi, estou apertado, vamos negociar. Você chegava, né? Porque agora você já aprendeu que não é assim que faz. Chegar lá no banco pedindo pelo amor de Deus. E o Sicredi vai dizer que seu juro já é baixo, que não tem como negociar, que não dá por causa de XYZ. Aí a gente esquece o banco A e toda pessoa que tem um consignado, seja ele um empréstimo consignado público, seja de pensionista do INSS, ou seja um empréstimo do trabalhador, que é o empréstimo que fica na carteira de trabalho, que é de quem é CLT. Não importa. É muito raro a empresa, o órgão, só dá para fazer empréstimo em um lugar. E, em geral, existem outros bancos conveniados e as pessoas nem sabem disso, que elas podem migrar aquele empréstimo para um outro banco. O nome técnico disso é portabilidade, mas eu não gosto de falar nome técnico. Eu gosto de você pensar o seguinte: hoje quem está recebendo é o banco A. Vamos colocar aqui do lado o banco B. Quanto que o banco está recebendo? Estou falando bem simples para você pensar junto comigo. O banco B não está recebendo nada. Quem está recebendo o juro é o banco A. E aí o banco A está de boa lá. Estou recebendo juro, não tem como negociar não. E aí a gente vai lá para o banco B e fala: banco B, seguinte, eu estou pagando juro para o banco A
Tem como migrar o meu consignado para cá? A Dagiele tirou isso de vozes da cabeça dela? Não, existe uma resolução do Banco Central, que é a resolução 4.292, que regulamenta e diz que qualquer cliente bancário, a hora que quiser, sem nenhum custo, pode mudar de banco. E quando a gente faz essa mudança, qual que vai ser o meu objetivo? Chegar para o banco B, a regulamentação diz que não tem nenhum custo e nessa portabilidade, esse empréstimo, por exemplo, pode vir a sair de 60 mil para 50 mil, com uma redução aqui, que vai ser uma redução de menos 10 mil reais. Dagi, mas por que o banco B vai reduzir 10 mil reais da minha dívida? O banco B não está recebendo nada. Ele nem tinha você como cliente. E a mágica acontece que quando você faz essa técnica do jeito certo, seguindo a rota do plano, do jeitinho que eu desenhei aqui, na hora que você vai atrás do banco B, adivinha quem muda de ideia? O banco A. O banco A vem todo e fala assim, ei, não vai embora não, vamos ficar aqui. Eles te proporam para reduzir 10 mil, eu reduzo para você. Porque na hora que você faz a portabilidade do jeito certo, sem pegar troco, sem fazer nada de errado, sem aumentar a sua dívida, usando técnica, usando resolução que existe para te proteger, esse banco começa a entender que, opa, não vou mais receber o juro. Então, eu vou manter ele aqui e vou reter essa portabilidade, reduzindo os 10 mil. E o pulo do gato é que você pode fazer isso quantas vezes você quiser, até você limpar a tua folha de consignado, que eu sei que hoje pode parecer um sonho distante, mas isso é possível porque a cada 60, 90 dias, você pode fazer essa técnica de troca de banco. E muito provavelmente, talvez até você possa ter tentado fazer isso, mas se você não faz, usando a resolução 4.292, tomando todos os cuidados que precisam e principalmente seguindo uma sequência para fazer com que o banco queira negociar com você, você não consegue esse tipo de negociação. Você precisa ter feito essa ordem que eu mostrei para você ao longo desse plano, fazer a proteção salarial, ter a prova lá do registrato, ter o documento descritivo de crédito para entender a tua dívida, lembrar que existe uma lei que protege você, para que você consiga fazer essas reduções. E para você que acha que isso é impossível, dá uma olhada nesse caso que teve uma redução incrível de consignado. Já fiz a parte de negociação, estou vendo as menores taxas daqueles que estavam me dando mais dor de cabeça. Tá briga entre os dois, 1,9 e 1,69. Quanto que você vai economizar nessa negociação de juro, de redução de consignado? Dá, gente, uns 9 mil. Uns 9 mil. Só de um, né? 9 mil. E uma coisa que parece ser menor, que é o cartão consignado, que ele pega normalmente 5% da margem. Quem tem do INSS chama reserva de margem RMC. E quem é servidor nos representativo no contra-cheque, mas em termos de juros, tem gente que estava pagando há 6 anos, há 10 anos, e com a negociação, agora uma dívida que todo mês pagava lá, por exemplo, R$300, essa dívida agora vai virar, por exemplo, um parcelamento de 24 vezes de R$150, que daqui a 24 meses acabou, zerou a dívida e é mais do salário que volta para o bolso da pessoa. Ou seja, para o seu bolso. E agora eu ainda vou falar de outras dívidas, dívidas de casa, dívida de carro, mas eu quero exemplificar uma coisa para você. As dívidas que eu falei até agora, dívida de cartão de crédito, limite, empréstimo, renegociação de juntar tudo numa parcela só, consignado e cartão consignado, é onde a gente tem maior volume e peso de juro abusivo. E eu fiz questão de dar essa pausa agora para que você se lembre lá da aula 1, quando a gente pegou a prova do roubo, pegou o registrato, e eu falei para você, veja o volume de dívida que tem lá, em dia, vencido, ou tem um pouco em cada um, não importa a soma das dívidas. Quando eu te apresento essa possibilidade de negociar sem juro, te trago esses casos, é para te dizer que se no seu registrato, vou dar exemplo, a gente tem um endividamento de R$100 mil, eu tenho certeza absoluta que desses R$100 mil que está lá no registrato, que não é o valor justo,
pelo menos, tá? Pelo menos por baixo, a gente tem de 30 a 50 mil reais de juros abusivos que você não devia estar pagando. Se a gente está falando de um registrado de 200 mil reais, eu estou falando de 50 mil, eu estou falando de 70 mil reais de juros. Se eu estou falando de um registrado de 400 mil reais, eu estou falando de 100 mil reais. Então, quando você vê esses casos, que você vê essas reduções grandes, o que sempre para mim, quando as pessoas me falam, eu reduzi 200 mil reais de juros, é muito louco o quanto que na minha cabeça, entendendo o que os bancos fazem, eu não olho para o volume de dinheiro que está ali naquela redução, que é o que enche os olhos, mas quando eu vou para o micro, eu vou voltando assim, cara, o que esses 200 mil reais significa no mês da vida da pessoa? Esses 200 mil reais de juro abusivo que ela não deveria estar pagando no mês é o lazer que ela cortou. No mês é o passeio que ela não fez com a família. No mês é a natação que ela não pôde pagar para o filho. No mês é o plano de saúde que ela tirou. Quando eu olho no ano, eu coloco assim, caraca, durante esse ano, essa pessoa podia ter feito uma viagem com a família, mas ela não fez, porque aqueles talvez 7 mil reais, 8 mil reais, ela poderia fazer uma viagem, para onde foi? Para juro. Quando eu olho no ano, eu vejo que uma pessoa poderia ter comprado um terreno, poderia ter comprado um apartamento, reformado a própria casa, feito os móveis planejados, não fez, por quê? Porque o dinheiro estava indo para juro abusivo. Quando eu olho em 5 anos, é uma pessoa que sempre sonhou em ter a casa própria, mas diz que não dá, por quê? Porque está pagando juro abusivo. E para piorar, quando eu olho para 5 anos, eu vejo como se fosse vida escorrendo pelos dedos, assim, porque a pessoa tá ali, ela tá pagando. E enquanto ela não decide fazer algo, ela continua pagando e simplesmente aceitando, porque até que não sabia que podia ser de outro jeito. E o que eu quero te indagar agora é você olhar e falar, cara, quanto de vida tá indo embora para juro se você não fizer isso aqui, se você não fizer esse parcelamento desse jeito, não lutar sem briga, sem fazer nada de errado, para que simplesmente o que é lei, o que é regra, aconteça na tua vida através das negociações. Pare e pensa nisso, para que isso te encoraje cada vez mais, para você negociar de forma mais rápida, mais simples, como eu tô te mostrando aqui. E agora a gente vai voltar no mapa para falar das dívidas de casa e carro. Vamos lá. Então, quando eu olho o mapa de dívidas, o que eu tenho aqui ainda nas dívidas com garantia? Eu tenho as dívidas de casa, eu tenho as dívidas de carro. Vou voltar ali, tradicional aqui. Pronto. O que acontece nas dívidas de carro e casa? Como eu falei, se você atrasar essas dívidas, se você não pagar a parcela dessas dívidas em dia, você corre o risco de perder a sua casa, você corre o risco de perder o seu carro. Dá para diminuir juro de casa e carro? Sim, para diminuir dívida de casa e carro, a gente pode usar a portabilidade? Pode, a regra é para ela também. A gente pode usar a técnica 6, que é uma negociação de pedido de redução de juros? Podemos, mas no Brasil, hoje, por conta da situação econômica do Brasil, as taxas de juros de carro e casa estão muito mais altas, então hoje eu não recomendo a busca por portabilidade dessas duas dívidas. Qual que é o nosso foco aqui na casa e no carro? Quando eu tiro a carga de juros que está em cima do cartão, dos empréstimos, que é onde eu acabei de falar que tem maior peso de dívida, o meu foco aqui vai ser utilizar a técnica 5, que é conseguir colocar essa dívida em dia, conseguir que você continue pagando tua casa, continue pagando o teu carro em dia e colocando essas parcelas, se tiverem em atraso, em dia, e você conseguindo honrar o pagamento delas sem precisar fazer malabarismo financeiro, que a gente viu na aula 1, que é um problema. Eu vejo muita gente pegando empréstimo para conseguir honrar o parcelamento da casa e do carro. Então, quando eu tiro o peso das dívidas sem garantia, quando eu reduzo o consignado, eu consigo agora manter a minha casa e o meu carro em dia. Agora vamos voltar pro mapa, que a gente tem as dívidas com consequência severa, vou falar delas agora. O que é dívida com consequência severa? Elas ficam nesse lugar aqui, eu vou apagar aqui pra gente fazer juntos. Dívida com consequência. É muito comum que no malabarismo financeiro as pessoas atrasem escola tá atrasada, IPVA atrasado, morrendo de medo de passar na Blitz e perder o carro porque tá com IPVA atrasado. A gente tem aqui condomínio atrasado, pessoas que muitas vezes nem sabem que atrasar o condomínio corre o risco de perder o imóvel que mora. É uma dívida que tem uma consequência grave quando você atrasa e não paga e fica enrolando. Tem gente que tá com o plano de saúde atrasado. E quando a gente tem essas dívidas aqui, por mais que o juro dela às vezes não seja tão expressivo assim, o tamanho da dor de cabeça, o tamanho do espaço mental, a inferno mental que fica na cabeça de uma pessoa que tá devendo essas dívidas é muito grande. E essas dívidas são relativamente simples de colocar em dia quando você para de pagar juro abusivo para banco. Porque o que a gente faz aqui? A gente usa a técnica de negociação, que é a T5, que é a mesma técnica que eu acabei de falar para colocar a casa e o carro em dia. Então, eu proponho uma negociação diretamente para essas instituições, de uma forma honesta, sem fazer nada de errado, para colocar isso em dia o mais rápido possível. E o que eu tô reforçando aqui para você é que até aqui você tinha uma bola de neve de juros. Agora a gente começa a ter o desembolar dessa bola de neve, porque tudo parte de parar de pagar juro abusivo, de juro alto, de viver para pagar juro para banco, parcela que você não precisava pagar. E aí, conforme você vai conseguindo organizar a sua vida financeira, você vai colocando tudo em ordem e vai conseguindo regularizar de acordo, inclusive, com a gravidade da dívida. Então, isso aqui eu falo que é dívida que dá dor de cabeça, que gera problema na vida prática, de condomínio, síndico te cobrando, de plano que você precisa de uma emergência, o plano tá atrasado, e todas as coisas que eu falei aqui. Então são dívidas que de uma forma muito simples a gente consegue colocar em dia quando para de pagar juro abusivo e renegocia as dívidas com os bancos. E o mesmo acontece com o outro grupo de dívida, que é quando você pegou dinheiro com alguma pessoa, seja amigo, parente, ou até mesmo se você pegou dinheiro para agiota, que é quando pega dinheiro emprestado com alguém para pagar a juro. Então não existe um documento que prova a tua boa-fé e que prova a tua situação financeira real, que tá lá no registrado. Os próprios bancos divulgam lá o valor que eles emprestaram para você. O que vem como segundo que eu vou colocar na tela para você? O que a gente acabou de construir com o documento descritivo de crédito, com o objetivo de cada negociação. Vem um plano de pagamento que vai ter o valor justo, de acordo com cada tipo de dívida,
parcelado de acordo com aquilo que você consegue pagar. E por que eu faço questão de frisar? De acordo com aquilo que você consegue pagar. Porque de acordo com a tua renda, de acordo com o valor justo, pode ser que você vai poder fazer uma proposta em 24 vezes. Pode ser que para outra pessoa tem que ser 60 vezes de R$80, ou 60 vezes de R$800. Vai depender de acordo com a sua capacidade de pagamento, do quanto você consegue pagar com o seu salário, e não com o que o banco diz. Então, qual que é a segunda coisa que compõe uma proposta? O plano de pagamento. Como que você vai pagar isso aqui? Então, é a segunda coisa que compõe. E o que é a terceira coisa? Esse pedido de negociação, que vai compor essa proposta, precisa ser enviado para o banco por escrito. Ao longo de todo o evento, eu falei para você, não vai no banco falar com o gerente, não é falando com o gerente. Esse pedido, contendo essas informações, de forma simples, vai ser enviado para o banco por escrito. Como? Utilizando o Banco Central do Brasil, que você manda essa proposta através do site do Banco Central e também através do consumidor.gov. Simples desse jeito, sem briga, sem complicação, a tua proposta vai ter o documento que prova a tua situação financeira, a tua boa-fé, o uso das resoluções e da lei que eu te apresentei, junto com o valor justo da tua dívida e uma proposta de parcelamento de uma forma que você possa pagar, mandada por escrito pro banco sem que você precise sair da casa. Desse jeito, e apesar de eu falar simples assim, mesmo você pode pensar que é complicado demais, presta atenção, depois que você sabe o que pedir, pra onde pedir e como pedir, adaptado pro teu caso, com o documento da tua dívida na mão. Fica simples. E a Rosicler, uma aluna minha, ela achava que por ela ter mais idade, por achar que ela não entendia de tecnologia, ia ser muito mais complicado. Mas olha só o que ela fala. Eu falei, gente, é só isso. Eu sofrendo horrores há muitos anos por causa de uma continha assim tão... que se eu continuo pagando isso aí, eu já estava em 7, 8 mil hoje, com certeza. Mas na hora que eu falei assim, eu não quero mais, e eu falei, é possível? Então essa foi a minha primeira questão de cartão consignado. A dívida era um juro pequeno, de 2,89, o saldo da dívida era 4.416. Que eu nunca tinha prestado atenção que tinha um valor lá, né? Aí, quando eu peguei esse valor, eu apliquei até dia 7 de maio, foi uma das primeiras coisas também que eu terminei. Aí fiz uma proposta de 48 vezes, a minha proposta foi 48 vezes de 104 sem juro. Aí eles fizeram a contraproposta de R$101,50 em 48 vezes. Então, quer dizer, ficou abaixo da minha proposta, é justo o que eu peguei. Isso é fato. Então, qual que é o valor da dívida? É 4.416, certo? Então, quando eu quero pagar? Eu quero pagar isso, eu não vou pagar mais. A minha proposta foi dia 7 de maio, e a contraproposta deles foi dia 17 de maio. E foi a que eu aceitei. Viu só? O que hoje parece ser difícil é só que você ainda não começou. Aí pensa, em algum momento da tua vida, fazer coisas como cozinhar, dirigir, foi difícil, porque você nunca tinha feito. Aí provavelmente você teve alguém que foi lá e mostrou pra você, ó, é assim que dirige, aqui é o ponto morto, aqui é o acelerador, aqui é a embreagem, aqui é o freio. E aí você começou a aprender. Pra cozinhar, a mesma coisa. Alguém deve ter te mostrado como é que faz um arroz. Ó, você põe a panela, o óleo, aí depois você frita o alho. E o passo que você vai fazendo foi ficando mais simples. E provavelmente, se você dirige e sabe fazer arroz, você não pensa muito nisso, você só faz. Então hoje você só acha que é complicado porque você nunca fez. Quando você aprende, você tem a mesma sensação que a Rosicler teve de ver a simplicidade que foi resolver uma coisa que atormentou a vida dela por tanto tempo. Entende? Olha o que você tá aprendendo aqui. São coisas que provavelmente, até uns dias atrás, você não sabia. E tem mais. Vamos lá. Você lembra que eu falei lá na aula 1 que ir atrás de mais dinheiro era um erro? Que você pensar em trabalhar mais, pegar mais um turno de trabalho, fazer renda extra, que isso só fazia sentido se fosse pra fazer algo novo pra sua família, pra comprar um patrimônio, pra, sei lá, fazer uma viagem, enfim, e não pra pagar juro pra banco. Mas se você não vai atrás de mais dinheiro pra pagar o banco, se não é pra fazer renda extra, como é que você vai pagar essas negociações? Vamos lá. Primeiro você vai pagar com o dinheiro que você já tem, com o seu próprio salário. Eu acabei de te mostrar que na proposta de negociação, você vai colocar o seu plano de pagamento, que significa o quanto você consegue pagar, qual é o valor de parcela que você consegue pagar para cada uma das dívidas, de acordo com o tipo delas, sem que isso comprometa o teu mês. E quero dizer, sem comprometer tua moradia, alimentação, o básico da tua vida. Então agora, o que eu quero te mostrar é que existe uma grande oportunidade que pode ser que você tenha dinheiro para receber de volta do banco. Como é que é isso na prática? Quando você contrata, por exemplo, um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, faz a unificação de dívida, uma renegociação de dívida, ou até mesmo um financiamento de carro, é muito provável que foi embutido nesses contratos, e talvez você nem sabe disso, e em muitos casos o banco não conta mesmo, que foi embutido um produto lá dentro, uma espécie de seguro, que além de ser muito, muito caro, o banco ainda coloca você para pagar juro em cima do seguro que foi embutido no contrato. Parece loucura, mas agora eu vou te mostrar como é que você descobre se você tem esse dinheiro para receber do banco. Primeiro a gente vai olhar para o documento descritivo de crédito, que é aquele documento que eu ensinei na aula 2, que mostra tudo sobre a dívida que eu ensinei lá, até deixa a carta para você pegar. Só que eu vou te mostrar na prática, com um exemplo real, como é que é isso. Eu vou colocar na tela para você um documento descritivo de crédito de uma dívida de R$59 mil. Eu vou dar um zoom para mostrar para você que essa pessoa foi lá para fazer um empréstimo pessoal e tá lá, valor solicitado, R$59 mil. E ali onde eu coloquei uma seta, aparece o valor do seguro embutido. Então tá ali, ó, R$5.981 de seguro embutido. Presta atenção, eu tô falando para você que a Maria, vamos chamar ela de Maria, ela foi lá, ela não tinha participado do último plano ainda, ela foi lá pra pegar R$59 mil emprestado, e aí o banco falou assim, então, eu vou te emprestar, mas eu vou colocar financiado junto, mais R$5.900. Então, na verdade, o valor que você vai pegar emprestado é de R$64.900, porque além de te vender um seguro, eu vou financiar ele pra você. Você tá entendendo a beira do absurdo que é isso? E eu vou te mostrar mais um, eu vou te mostrar 3 exemplos. O próximo que eu vou colocar na tela é uma renegociação de R$88 mil, é uma unificação de dívida que também tem um seguro ali, que curiosamente é do valor parecido, é um seguro de R$5.900, de uma renegociação de R$88 mil. Então a pessoa foi renegociar uma dívida e o banco foi lá e enfiou um seguro de R$5.900, porque o preço desse seguro vai variar de acordo com o tipo de operação, com o cadastro do cliente, e não para por aí não. O que eu vou te mostrar agora é de cair pra trás quando você vê, porque esse dinheiro era pra estar no teu bolso e tá na mão do banco. É a renovação de um consignado. A pessoa foi lá pra renovar o consignado e pegar um troco, e ela foi fazer um contrato de 120 meses, R$213 mil foi o valor que era pra ser renovado. Só que aí eles decidiram colocar um seguro prestamista bem baratinho,
de 32 mil reais. O bem baratinho foi uma ironia. 32 mil reais, eu não sei o que é 32 mil reais pra você, mas pra mim me lembra o valor de um carro. Por mais que hoje eu sei que não compro um carro com 30 mil reais, mas lá na minha época, quando eu comprei meu Ninja, eu comprava um carro com 30 mil reais. São 30 mil reais no cofre do banco. E se isso aconteceu com você, você tem direito, não é? É direito de ter esse dinheiro de volta. Como o banco vende esse seguro dizendo que você tem que fazer esse seguro para poder fazer o empréstimo, quando você mostra para ele que você sabe que ele errou ao fazer essa prática, que é conhecida como prática de venda casada, uma prática ilegal, quando ele sabe que ele tá errado, quando você diz para ele que ele tá errado, ele devolve o dinheiro é depositado na tua conta. E como eu sei que para você é difícil acreditar que banco devolve dinheiro para você, eu quero que você veja a quantidade de dinheiro que essas pessoas que você vai ver agora tiveram de volta quando elas aprenderam isso. Eu recebi mais de 30 mil reais de seguro prestamista de devolução. Quanto que vocês conseguiram de devolução do seguro? Consegui 600 e poucos reais. O meu esposo, acho que ele conseguiu quase 4 mil reais. Eu reavi assim, mais de 10 mil reais de devolução de seguro. Você teve uma grana de volta, me conta um pouco, quanto te devolveram? No final foi 9.630 reais. Na época foram 6.128, que eu resgatei de seguro prestamista, né? Quanto que foi que devolveu pra você de seguro? 3.130. E quanto que foi que eles devolveram pra você? Os dois, 4.445. Quanto que você recebeu de seguro prestamista? Uns R$1.000. Você conseguiu, quanto que eles devolveram pra você nessa primeira levada no total? 5 mil. Te devolveram quanto de seguro prestamista? Quanto que o banco depositou pra você? 10.140, assim. Eu arrumei 10 mil lá, mas foi 10.140. Esse não virou pó, né? Esse dinheiro não virou pó, não, né? Foi bem guardado, Não, virou pó, foi bem guardado. Ele já serviu para eu começar as minhas negociações. Eu recebi um valor grande de restituição do prestamista. Foi em torno de 20 mil reais. Você ouviu isso? 20 mil, 10 mil, 8 mil, 4 mil. E você pode usar esse dinheiro, que é seu direito ter de volta, como uma das formas de reduzir as dívidas, de começar as negociações, usar o dinheiro do seguro prestamista como um dos aceleradores desse caminho. Você lembra que eu falei que eu ia te ensinar a negociar mais rápido? Esse dinheiro é seu, ele tinha que estar no teu bolso e não no cofre do banco. E você pode estar até se perguntando agora, mas Dagi, peraí, eu fiz esse seguro, eu sabia que eu fiz porque o banco disse que era pra proteger a minha família. Eu tenho medo, se acontecer alguma coisa comigo, eu não quero causar nenhum problema pra minha família, deixar dívida pra minha família. Você tem que sim se preocupar com a tua família. Eu sou a pessoa que super recomenda que todo mundo tenha seguro de vida. Eu tenho seguro de vida, mas não esse seguro de protegido que só protege o banco. O banco, além de ele vender esse seguro que é caro, é vendido financiado junto e ainda você paga juro e esse dinheiro, se acontecer qualquer coisa com você, vai pro banco. Isso beira a loucura. Seguro de vida faz parte sim de um planejamento financeiro de quem tem dívida. Mas vamos lá, deixa eu te desenhar isso, vamos lá. Eu te mostrei aqui agora um seguro de uma dívida de 59 mil reais que o banco cobrou praticamente 6 mil. Se a gente for colocar aí com juro, ela vai pagar no final das contas uns 8 mil reais por esse seguro de um empréstimo de 59 mil reais, que é o banco que vai receber. Mas vamos ver quanto ele custa um seguro de vida mesmo? Vamos ver quanto ele vai custar, quanto ele custaria um seguro de vida que vai proteger de fato a sua família e o dinheiro vai pra tua família. É claro que um valor de um seguro varia de pessoa para pessoa. E eu vou colocar na tela para vocês uma simulação de uma corretora que eu uso e recomendo, que é a Cor 4 Seguros. E eu não vou fazer uma simulação de seguro de uma pessoa de 20, 30 anos, não. Eu vou fazer a simulação de uma pessoa de 50 anos que nasceu no dia 28 de janeiro de 1976. Vou colocar na tela para você a simulação. Tá lá, vou colocar a data, 28 de janeiro de 76. Vamos ver quanto é que vai dar a simulação. Tá lá, um seguro de 150 mil reais de cobertura, 58 reais por mês. Ao longo de um ano, vai dar aproximadamente 700 reais em um ano, enquanto o banco tava cobrando 6, 7, 8 mil reais com juro. Então, eu tô dizendo pra você que um seguro que vai direto pra tua família, de 3 vezes mais, 650 mil, custa 58 reais por mês. E o banco cobrando 8 mil. E é por isso que esse dinheiro tem que estar aí, ó, no seu bolso. E aqui eu preciso fazer um alerta, porque quando as pessoas veem isso, normalmente elas ficam, assim, muito animadas e eu quero que você fique mesmo. Se você descobrir esse seguro nos seus contratos, você não pode sair pedindo a devolução desse seguro antes de proteger o seu salário do banco. Por isso que é importante que você leve em consideração a ordem que a gente está construindo nesse plano definitivo para você sair do caos financeiro. Primeiro, a gente precisa proteger as suas contas. Lembra que tudo que a gente está fazendo é para você reduzir suas dívidas, reduzir os juros. Se você perde esse dinheiro de volta e ele cai na conta antes da proteção salarial, você pode perder esse dinheiro. Então, isso tem que ser solicitado depois que a sua conta está protegida e seu salário está protegido. A ordem importa. Para que ninguém mais possa colocar a mão no teu dinheiro como já vinha colocando até aqui. Esse dinheiro é seu e tem que estar no teu bolso a partir de agora. E a hora que você viu as técnicas de negociação de cada uma das dívidas e descobriu que muito provavelmente você tem dinheiro para receber do banco, o que eu vou fazer é montar o plano completo e explicar como que é possível você executar esse plano e ter resultado 10 vezes mais rápido. Eu vou explicar como é que os meus alunos, que você viu aqui, que você tem visto os resultados aqui, como é que eles conseguem esses resultados tão rápido? Resultado em 30 dias, 60 dias, igual aconteceu com o Pedro, que eu vou te mostrar agora. Consegui ter uma economia de 62 mil reais de juros. Meu nome é Pedro, tenho 48 anos, sou policial militar aposentado, eu estava sem rumo, falou, era 14 dívidas que eu tinha. Como que um sujeito desse vai dormir tranquilo, né? Então eu já perdi a noite de sonos, preocupado, como que eu vou fazer, deu certo, graças a Deus. Eu consegui ter uma economia de 62 mil reais de juros, em menos de, acho, uns 30 dias, né? E o melhor que a pressão saiu dos meus ombros, né? Aquela pressão terrível, que eu não desejo pra ninguém. E hoje estou feliz porque, assim, o banco hoje não anda mais no que é meu, entendeu? Foi bom demais, é isso aí, tem que continuar assim, muitas pessoas vão ser ajudadas por esse método seu, tenho certeza. 62 mil reais de redução de juros em 30 dias. 62 mil reais em 30 dias. Mais de 14 dívidas. O Pedro não estava dormindo, estava com problema no casamento. Em 30 dias, o peso saiu das costas dele, como ele mesmo falou. Eu vou te mostrar agora como é que a gente faz isso aqui, como é que a gente gera esse resultado através desse plano definitivo. Vamos lá pro quadro agora. Primeiro, a gente divide esse caminho em 3 etapas: clareza, preparação e negociação. Ao longo das 3 aulas, eu fui montando esse plano junto com você e te mostrando as etapas, exatamente para você entender o que acontece em cada uma delas. Clareza, que é a primeira etapa, é o momento de a gente estar entendendo, cara, o que de fato está acontecendo com você. É a prova do roubo. Foi exatamente o que eu te mostrei lá na aula 1, quando eu disse que aqui, o que a gente faz? A gente pega o registrato,
que vai me mostrar o quê? Registrado. O registrado vai me mostrar a prova do roubo. Vai me mostrar que o banco emprestou muito mais dinheiro do que você poderia pagar quando eu comparo isso com a sua renda. E eu te mostrei na aula 2 até a proporção. Se você tem mais de 3 vezes o valor da tua renda em dívida, a gente já tem um problema ali. E é ali que eu faço com que o banco tenha que negociar com você e tem esse dever de negociar porque eu provo que houve um endividamento além da sua capacidade de pagar. E aí a gente faz com que o banco queira negociar com você pelo valor justo com retirada de juros. Mas para que eu consiga isso, eu preciso aqui na etapa de clareza fazer a proteção salarial. Porque enquanto o banco tem acesso ao seu salário, ele não tem nenhuma razão para querer negociar com você. Então, entra a etapa de proteção salarial. Então, na etapa de clareza, o que a gente faz? Pega o registrado, faz o cálculo básico que eu fiz com você da comparação do registrado com a renda e faz a proteção salarial. Só que eu não vou dizer para você que não vão surgir obstáculos, que ao longo desse caminho é tudo muito fácil, o banco vai facilitar tudo, o gerente e o banco não vão querer que você acorde do dia para noite e tenha os juros retirados e os juros reduzidos. Então, pode acontecer sim de surgir obstáculos e como é que a gente supera esses obstáculos? Primeiro, aqui o gerente pode querer sim dificultar a proteção salarial. Pode tentar, não, mas isso aí pro teu caso é diferente. Como é que a gente resolve quando o gerente tenta? Primeiro, para pedir a proteção salarial, eu preciso usar as resoluções e todas as regras que existem. Eu citei aqui na aula, resolução 5.058, resolução 4.790, tema 1085, a própria lei. Então, quando o banco sonha em falar, mas tá aqui a lei, tá aqui a regra, tudo por escrito. Então, se surge alguma situação específica, a gente vai falar, banco, não tô discutindo, não tô brigando, tá aqui, faz, porque tá escrito. Então, nessa etapa aqui, qualquer obstáculo que possa surgir, a gente resolve esse tipo de obstáculo simplesmente mandando a regra pro banco, falando, banco, faça do jeito que tá na regra. Então, qualquer possível obstáculo que eu já prevejo que o banco vai colocar, eu já antecipo esse obstáculo, mandando tudo por escrito, com todas as regras, exatamente para que o banco veja que você saiba e não coloque esses obstáculos. Então, o que eu quero e por que é tão importante que a proteção salarial seja feito logo de largada como uma das primeiras coisas, para que o teu próximo salário, teu primeiro salário, no máximo em 15 dias, esteja protegido e venha pra tua mão. O que eu mais escuto dos meus alunos aqui é falar, caraca, depois que eu protegi o meu salário, meu dinheiro veio pra minha mão, fiz um mercado sem precisar ficar com desespero, sabendo que se a compra ia dar, se o limite do cartão ia passar. Agora, com o teu dinheiro na mão, você começa a negociar, você começa a respirar para poder ir para a etapa de preparação para negociação, que eu considero uma das etapas mais importantes no sentido de que eu preciso estar armado e munido para fazer com que o banco queira negociar com você. Como é que a gente faz isso aqui? Na etapa de preparação, eu preciso dos documentos. Então, deixa eu abreviar aqui, senão vai ficar grande. Eu preciso dos documentos das dívidas. Então, eu falei disso com você na aula 2, porque os documentos das dívidas vão me mostrar o que de fato aconteceu em cada uma das dívidas. Quanto foi o valor que foi pego emprestado? Se é um cartão de crédito, o que efetivamente essa pessoa comprou? Se é uma renegociação dessas que misturou todas as dívidas numa parcela só, quais dívidas foram enfiadas? Então, o documento descritivo de crédito é a prova ali da verdade, do que é o valor que foi pego emprestado, principalmente do que você já enfiou de dinheiro no banco, ou seja, do que você já pagou para que a gente possa fazer. A próxima parte que é a definição do valor justo, que a gente também viu aqui. Então, eu tenho a próxima parte de preparação, a definição do valor justo, que é a etapa onde eu vou conseguir definir, cara, o banco tá dizendo lá no registrado que eu devo 75 mil reais. Cara, eu não devo 75, eu peguei 30, eu já paguei 15. Então, o que eu devo é 15. Eu devo a diferença, porque o banco é obrigado a tirar os juros, tá na lei. E aí, se eu já tenho os documentos, se eu já defini o valor justo, próxima parte, eu vou fazer o plano de pagamento, plano de pagamento. Eu vou definir como essa dívida vai ser paga. A lei, ela traz o parcelamento em até 60 vezes sem juros. Às vezes a sua dívida vai ser uma dívida de 20 mil e você vai querer parcelar em 60 vezes, você vai fazer uma proposta em 40 vezes. Eu recomendo fortemente a proposta em 60 vezes, mas isso vai variar de acordo com a tua capacidade de pagamento. Lembra que eu falei que o que faz a distinção é o quanto você ganha? É o quanto você ganha e o quanto você pode pagar sem que isso atrapalhe tua vida, tire dinheiro da tua qualidade de vida da tua família. Então vai ser com a sua renda que a gente faz essa proposta. E eu falo muito sobre as 60 vezes, mas tem propostas que a gente consegue em 120 vezes, porque isso varia de acordo com a renda. Feito o plano de pagamento, próxima etapa, agora que o salário já está protegido, que o banco não mexe mais no seu dinheiro, próxima etapa, seguro prestamista. Será que eu tenho dinheiro para receber do banco? Quando eu pego os documentos aqui, eu consigo ter essa resposta e consigo saber se aquele contrato tem um seguro prestamista. E como eu falei, a maioria das pessoas tem seguro prestamista. E quais são os possíveis obstáculos que podem surgir aqui? Cara, essa etapa, como eu falei, é a etapa onde a gente tira as máscaras, tira tudo que está escondido. Então, a primeira dificuldade que surge é a dificuldade do banco para entregar os documentos. É banco dizendo que documento não existe. É banco eu morri nessa parte. É banco dizendo que não tem documento porque você fez no aplicativo. Aí nessa hora eu falo que eu dou risada, mas não tem nada de engraçado, né? Porque é o banco querendo esconder o documento das dívidas. E a única forma que eu tenho de resolver esse obstáculo é usando as regras que já existem, é fazendo a solicitação por escrito, é colocando tudo isso às claras e usando o sistema. Não é contra ele, mas exatamente o próprio sistema que foi criado para falar, banco, é regra, tá aqui, resolução 5.004, você tem que me disponibilizar ou na agência ou me enviar por e-mail em até um dia útil. É banco digital, tá bom, me manda por e-mail digital. Já ouviu falar de e-mail? Ainda existe. Ainda existe e-mail, me manda por e-mail então, me manda por correio se for o caso, mas a regra diz que tem que ser entregue pessoalmente ou por e-mail. E essa é uma das etapas que os bancos mais tentam parar, que é a questão dos documentos das dívidas. Depois que a gente supera essa etapa, que os documentos estão na mão, qual que é o próximo desafio? A definição do valor justo. É uma documentação que é nova para você. Então, como é que a gente resolve isso aqui com os nossos alunos? Apoiando mesmo com cada uma das dívidas para que fique muito fácil de você identificar ali o valor que foi pego emprestado, quanto já foi pago. Mas eu não vou dizer para você que nessa etapa aqui surge o desafio de, caraca, vamos olhar aqui esse cartão de crédito que eu já fiz X parcelamentos, qual que é o valor justo. Mas essa etapa é facilmente superada quando eu tenho os documentos das dívidas e consigo, com o documento descritivo de crédito, ver que tem separado ali o quanto que eu peguei e o quanto que eu já paguei.
Depois, um desafio que existe é a devolução do seguro prestamista. Quando o banco recebe a solicitação e a gente resolve esse desafio, mandando a solicitação por escrito, por etapas, a ordem importa. Quando eu falei do seguro, eu falei, a gente não faz a pedido de devolução do seguro prestamista sem fazer a proteção salarial. Da mesma forma que a gente vai pedir o seguro prestamista depois de ter os documentos das dívidas, ou seja, é uma ordem. E conforme esses pedidos chegam, o banco vai executando. Mas quando chega o pedido de devolução do seguro, o banco tende não, mas você sabia desse seguro. E somente quando chega o pedido lá escrito, que o banco sabe, que a pessoa sabe do que está acontecendo, é que o banco faz a devolução do seguro prestamista. Para que depois que esse dinheiro está na sua conta, agora sem o banco mexer, agora sem o banco encostar, aí sim a gente entra na etapa de negociação. Então veja a construção. Construí clareza, peguei o registrado, protegi o salário, documento da dívida, cheguei no valor justo, fiz o plano de parcelamento, plano de pagamento, peguei meu dinheiro de volta, com dinheiro na minha conta devolvido do seguro prestamista, agora eu vou enviar as propostas. Dade, como enviar essas propostas, né? Vamos lá. Propostas. Eu expliquei que cada uma das dívidas tem um tipo de proposta. Então, eu vou enviar uma proposta para cada dívida por banco. Então, se lá no Bradesco eu tenho um cartão, eu tenho um empréstimo, eu tenho uma renegociação e eu tenho limite de conta, eu vou mandar uma proposta para cada uma das minhas dívidas. Porque você lembra que eu falei que não dá para mandar tudo junto? Juntar tudo numa parcela só? Se a negociação, a unificação de dívida, a taxa é 2,80, se o consignado, a taxa é 1,30, juntou tudo, eu vou puxar para a dívida mais cara. Então, cada uma das dívidas vai ter uma proposta de negociação. E aqui é quando surge o obstáculo de qual regra que eu vou usar para essa negociação. Por isso eu fiz a separação ali para você e falei, quando a dívida é sem garantia, um cartão de crédito, eu pego essa regra aqui, parcelamento sem juros. Quando é um consignado, eu já sei que eu vou pegar uma outra regra. E assim, cada proposta vai sendo montada de acordo com a característica de cada dívida e com a proposta de cada dívida. E aqui eu preciso fazer um alerta para você. Isso aqui não é simplesmente mandar um pedido qualquer pro banco. Falar, banco, negocia aí pra mim. Cuidado se você pensa que é isso, porque tem gente que às vezes me assiste, escuta e mandar uma proposta e pensa que é só colocar, banco lá, você errou, me parcela em 60 vezes sem juros. Cuidado com isso de querer fazer sozinho e mandar qualquer coisa pro banco, porque as informações do seu caso, da tua renda, a regra que vai ser usada, como eu expliquei nas técnicas de negociação, é crucial pra gente conseguir ter um resultado positivo, conseguir as negociações que você tá vendo aqui. O banco vai sim fazer de tudo pra encontrar uma brechinha pra negar o teu pedido, pra dizer que não tem essa opção de negociar, mesmo que ele esteja errado. Então, se você pegar uma dívida e acabar mandando a regra errada no pedido, isso pode fazer com que o banco feche a porta de negociação naquele pedido, e isso pode te custar, além de dinheiro, não vai ter redução da dívida naquele pedido, tempo até que você possa mandar outra proposta pro banco. E aí é uma pergunta mesmo, sabe? Você tem esse tempo a perder? Fazendo errado, de qualquer jeito? Quanto tempo mais você tem pra perder e quanto que isso vai te custar? E muito mais do que só pra você. Pra você, pra sua saúde, pra tua família, é você pensar o custo de dar com os burros na água, sabe? Depois que você vê tudo que os bancos fazem, não tem mais como você fingir que você não viu isso aqui. Eu quero te dizer que vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança pra você. E eu sempre me emociono quando falo isso, porque eu sei que dá medo. Eu sei, quando eu explico isso aqui, falo pras pessoas, cara, é simples desse jeito, eu sei que dá medo porque o banco parece ser grande. E o banco é grande mesmo. E é por isso que a gente não vai caçar briga com o banco. Coragem não é você não sentir medo de fazer as coisas que você tem que fazer. Coragem é fazer apesar do medo que você tá sentindo de enfrentar. O medo de você continuar na situação que você tá hoje, ele tem que ser muito maior do que o medo de fazer diferente. Porque se continuar do jeito que tá, onde é que vai parar? E eu quero te lembrar que talvez você tá cansado. Você não tem porquê pra fazer as coisas acontecerem. Você não tem porquê, talvez muito forte, pra fazer parte de uma geração sem dívida. E eu quero que se você tá aqui agora e tá um pouco cansado, tá um pouco com medo, você encontre por quem você precisa fazer isso. Quem é que depende que você faça o que tem que ser feito? Quem é que, de algum modo, precisa que você faça o que precisa ser feito? Quando eu passei por isso há 12 anos atrás, eu não tinha mais força. Eu queria tirar minha vida. Eu precisei ter um porquê muito forte, que foi a minha sobrinha que tinha acabado de nascer, pra não desistir da minha vida e pra não desistir de uma vida que eu me orgulhasse de ter. E hoje eu tenho orgulho. E aí vejo ela falando, nossa, Dina, que legal que você faz, já tá grande. Eu quero que você lembre e pense quem é que depende que você faça o que precisa ser feito, tudo que você tá vendo aqui. Porque pra você que encontrar esse porquê, pra você que não tem mais tempo a perder, que não quer mais trabalhar um mês inteiro para dar lucro para as pessoas que não sabem o teu nome, muito menos o nome de quem você ama e que você lembrou agora. Pra você que não tem mais tempo a perder, agora eu vou te apresentar a oportunidade de você ser acompanhado por mim e pela minha equipe aqui no Método Mais Zero Dívida. Eu vou explicar qual que é o valor, quais são as garantias, inclusive a garantia de resultado, e como você pode disputar uma das vagas para aplicar esse plano no seu caso, com toda a segurança e todo o suporte que você merece. E daqui a alguns dias, eu ver você aqui, talvez até com essa camiseta, me dizendo que você saiu do caos financeiro, que você fez o seu salário sobrar, negociou as suas dívidas com redução de juros e de forma parcelada. Esse é o meu sonho pra você. Esse é o meu porquê. É a razão de eu estar aqui te dizendo, vamos fazer isso acontecer, vamos fazer isso na tua vida, na tua casa, porque daqui a uns dias você vai se agradecer por ter começado agora. Então vamos lá, que eu vou explicar tudo sobre o Método Mais Zero Dívida agora. Primeiro de tudo, o Método Mais Zero Dívida não é um abarrotado de vídeo, um monte de vídeo enfiado num lugar lá pra você se virar sozinho. É um método passo a passo com acompanhamento individualizado. No método você vai receber absolutamente tudo. Cada técnica, todas as cartas, cada palavra que você precisa aplicar pro seu caso e pra sua situação, tendo suporte e direcionamento individualizado. O que isso significa na prática? Como é que é isso na prática? Se você tiver qualquer dúvida para aplicar o método no seu caso, se o banco disser qualquer coisa que você não entender, eu e a minha equipe vão estar aqui para tirar as suas dúvidas individualmente e te orientar no que fazer, quando fazer, como fazer, em cada situação, em cada aplicação. Tanto o método quanto o suporte são entregues de forma online, para que você possa acessar de onde você quiser, desde que você tenha um aparelho com conexão com a internet, e pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser o celular. Você vai receber o passo a passo, direto, objetivo, de como fazer, como proteger o teu salário, como proteger o seu salário, se tiver alguma situação específica do seu caso. Aqui você não precisa adivinhar. Precisa adivinhar o que precisa ser feito em cada etapa. É pegar o que já está pronto e aplicar no teu caso. Você vai receber também, além de
estudo para proteção salarial, o modelo pronto para fazer o pedido de solicitação de documento, as negociações de dívida, tudo que tiver que tratar com o banco, absolutamente tudo você vai receber pronto. E isso faz com que você ganhe tempo. Você não vai precisar adivinhar e falar assim, tá, agora eu preciso fazer isso. Que regra que eu uso? Não, vai estar tudo lá. Você pega um modelo específico pro teu caso, adaptado pra tua situação, que vai estar lá pronto para você usar, pegar e aplicar. Você vai receber o suporte individualizado para tirar todas as suas dúvidas olhando pro teu caso, para que você faça o que precisa ser feito sem travar em nenhuma etapa. E eu tô reforçando isso porque se a gente precisar olhar os documentos da tua dívida, a gente vai olhar. Você não vai se virar sozinho. Você tem método e suporte. Como é que é isso na prática? Você pode mandar a sua dúvida a hora que você quiser. 11 horas da noite você falou, eu tô com dúvida. O que vai acontecer? Em no máximo 48 horas, a gente responde muito mais rápido que isso. A sua dúvida vai ser respondida considerando a tua particularidade. E além desse suporte que é humanizado, é gente, pessoas, especialistas treinados por mim, eu e a minha equipe aqui, a gente também conta com uma inteligência artificial. O que é isso? É um chatzinho que fica disponível na plataforma 24 horas por dia para você tirar dúvidas simples. Por exemplo, gente, tô aqui precisando da carta para cancelar o seguro prestamista. O robozinho já fala pra você, ó, tá na aula 4.5, tá aqui, é só pegar. Então tem esse robozinho também que fica disponível 24 horas por dia. Você nunca vai estar sozinho para aplicar o método, nunca, e eu tô reforçando isso, porque além do suporte humanizado, além do suporte por inteligência artificial, que é para te ajudar com dúvidas simples, você também tem acesso à nossa comunidade de inteligência coletiva. O que é isso? Eu tiro as suas dúvidas individualmente, mas hoje a gente já tem mais de 10 mil alunos postando todo santo dia as negociações que eles fecharam. É basicamente uma comunidade onde você abre lá e tá lá, oi gente, ó, negociei por tanto. No meu Instagram tá tudo lá essas postagens, que eles falam, ó, o Banco do Brasil tá aceitando assim. E o que a gente tem de resultado com isso? A gente consegue ver em tempo real o que o banco tá aceitando agora. E o que você ganha com isso? Você sabe em tempo real o que o Banco do Brasil tá aceitando, o que o Santander tá aceitando, quais são as melhores negociações, as melhores taxas para portabilidade de dívida, porque quem faz portabilidade já vai lá e conta, gente, ó, fiz portabilidade, a taxa tá assim. E aí você pode aproveitar essas oportunidades para acelerar o resultado no teu banco. Então não sou só eu te dizendo o que fazer. São mais de 10 mil alunos lá na comunidade aplicando o método em tempo real ao mesmo tempo, e isso faz com que a gente ganhe muita velocidade e assertividade para negociar, porque a gente fica sabendo, inclusive, das campanhas de negociação do banco por lá. E por quanto tempo você tem acesso a isso? 1 ano de acesso. Você precisa só de 60 dias para aplicar o método de cabo a rabo e mandar todas as suas propostas de negociação. Não importa quantas dívidas você tenha ou qual que é o volume das suas dívidas. Então, por que eu dou 1 ano de acesso e só precisa de 60 dias? Porque conforme as negociações vão acontecendo e avançando, eu quero estar junto com a minha equipe do teu lado para poder garantir que você faça a melhor negociação pelo valor justo, o mais rápido possível, sem que você seja enganado pelos bancos. Então, você tem 1 ano de acesso para você ter esse acompanhamento pelo tempo que é necessário até você negociar todas as dívidas. E tem mais, tem bônus, não para por aí não. Além do suporte individualizado, o que eu faço? Eu disponibilizo uma sala de tira dúvidas ao vivo. É uma sala do Zoom que fica aberta todo santo dia em determinado horário, com um especialista da minha equipe disponível para tirar dúvida ao vivo. E por que eu faço isso mesmo tendo suporte individualizado? Porque eu sei que nesse começo, agora, a ansiedade vai lá em cima. E o medo também. Será que vai dar certo? É tudo novo. Você tá começando, lembra que eu dei o exemplo de começar a dirigir, começar a cozinhar? Para você é tudo novo. Isso pode te causar uma insegurança. Então, além do suporte individualizado, humanizado, feito por pessoas, com especialistas da minha equipe, eu também vou te dar acesso a essa sala todo santo dia, para que se você quiser tirar suas dúvidas ao vivo, por vídeo, assim, numa sala de Zoom, você possa tirar. E além de tirar a tua dúvida, você também acaba aprendendo com o caso das outras pessoas, se você quiser aproveitar esse bônus, fechado? E tem mais um bônus que eu vou dar pra essa turma. O que acontece quando a gente tá passando por dívida e eu contei a minha história pra você? O nosso emocional fica abalado. A dívida nunca tira só dinheiro das pessoas. Inclusive, todas as vezes que eu falo um resultado, eu sempre me emociono, porque eu falo assim, cara, o maior ganho, o juro é alto, o juro é 100 mil, 200 mil, mas sempre o maior ganho que eu vejo é ver de volta aquela pessoa voltando a viver, voltando a sorrir, e com dinheiro no bolso, graças a Deus, que dinheiro é ótimo. A gente resolve dinheiro e resolve a parte da confiança, porque a dívida destrói isso, o emocional da pessoa. Então, eu fiz um curso que eu entrego de bônus, que é um curso de proteção emocional, pra ajudar você que tá com a confiança abalada, tá com o emocional que não tá muito bom, pra que você resolva a vida financeira, que a vida financeira fique em pé e você também consiga ter a cabeça boa e a paz que você precisa, tanto na tua vida pessoal quanto na vida conjugal, pra você resolver o teu problema com a cabeça em ordem também. É um bônus, é um presente que eu entrego, que eu vou entregar pra quem se inscrever nessa turma agora. Eu quero reforçar o que eu acabei de dizer. O meu objetivo, por que eu faço essa aula de camiseta escrito Geração Sem Dívida? Eu de verdade quero isso dentro da tua casa. Que você consiga deixar um exemplo, deixar um legado pra tua família. Que quando você estiver fazendo esse plano, aplicando esse plano, e seus filhos vendo, a partir de você, dinheiro não seja mais causador de problema. E se eu não vivesse isso hoje na minha vida, não visse os meus alunos vivendo, eu não tinha esse brilho no olho pra falar que eu sei que você pode fazer parte de uma geração sem dívida. E tem mais um bônus, que é o bônus que eu falei que se você ficasse até o final da aula comigo, eu ia te fazer uma grande surpresa e eu quero te reconhecer por isso agora. Parabéns por você estar aqui. Para 100 primeiras pessoas, eu fiz 10, mas é 100, né? Para 100 primeiras pessoas que se inscreverem a partir de agora, eu vou mandar essa camiseta aqui de presente, com uma chancela, como um símbolo material de que agora você oficialmente faz parte de uma geração sem dívida e não vai parar por aí ainda. Então, os 100 primeiros, além de ganhar essa camiseta, eu vou fazer um sorteio de Pix de 10 mil reais que vai ser dividido em 3 prêmios. Eu já vou explicar, segura esse coração. Vai ser um sorteio com 3 prêmios. Um Pix de 5 mil, um Pix de 3 mil e um Pix de 2 mil. Então, a camiseta para os 100 primeiros tá garantida. Os 100 primeiros que se inscreverem vão receber em casa essa camiseta e você ainda vai ter 3 chances de concorrer ao sorteio de Pix direto na sua conta. E agora que eu falei todos os bônus, para você não ter nenhum medo de dar esse passo, de tomar essa decisão, eu coloco todo e qualquer risco que exista de você dar esse passo aqui, ó, nas minhas costas. Você não tem risco nenhum e eu vou explicar por quê. Eu vou explicar agora a garantia que eu dou. Primeiro, eu te dou uma garantia de 15 dias que é incondicional. O que significa isso? Se você entrar, o método tá todo liberado assim que você entre. Se você começar a aplicar e durante 15 dias você não gostar de alguma coisa, nesses 15 dias, é só você me mandar um e-mail e pedir o cancelamento e eu vou te devolver o dinheiro que você pagou.
A lei do Brasil, Código de Defesa do Consumidor, que eu inclusive ensino aqui, ela diz que uma pessoa, quando ela compra uma coisa, ela tem 7 dias para se arrepender. Eu dobro esse prazo. Dobro do mais um, né? Porque eu dou 15 dias. Eu dobro esse prazo porque eu sei o que você vai encontrar lá e o que vai acontecer na tua vida. Sem letrinha miúda, é preto no branco. Mas eu vou um passo além e eu dou uma garantia de resultado. Presta atenção. Se você aplicar exatamente o método como eu ensino, mandar suas dúvidas, tirar as dúvidas, não tirar dúvidas, e em 12 meses, um ano, você não tiver nenhum resultado, se você não recuperar pelo menos o valor que você investiu no método, eu te devolvo o valor que você pagou em dobro do meu bolso. Eu vou repetir pra você poder até gravar essa tela se você quiser. Se você aplicar o método passo a passo, do jeitinho que tá lá, passo 1, passo 2, passo 3, usar o suporte, mandar suas dúvidas e não tiver nenhum resultado, não pelo menos ter o dinheiro que você investiu no método de resultado, eu devolvo o dobro do valor que você pagou. E isso tá registrado no contrato que você recebe quando você clica assim pra entrar, fazer o seu login, tá lá o contrato do método com a garantia de resultado e escrita assim que você entra. Eu falo de boca cheia dessa garantia porque eu não quero o seu dinheiro sem o seu resultado. Eu quero o seu resultado. Eu fiz essa garantia porque eu falei, eu quero você aparecendo aqui, me fazendo uma entrevista como essa que você viu, que eu falei que eu tenho um site com mais variados resultados, dizendo, você olhando pra mim falando, quando você falou aquilo, eu quero lá, eu quero você, a tua família fora das dívidas e o teu resultado, e é por isso que eu entrego essa garantia. E agora que eu expliquei as entregas, os bônus, a garantia, eu vou te dizer quanto que vale o método Magia Zero Dívida. E eu já vou te antecipar que não é barato. Pra te entregar o método, todas as cartas, todos os modelos, adaptados e atualizados em tempo real, suporte individual, humanizado, sala de atendimento todo dia, pra entregar com qualidade não tem como ser barato. Mas eu vou deixar isso de lado agora e vou te fazer uma pergunta muito sincera. Quanto que vale a tua paz? Quanto é que vale? Se eu fosse comprar a tua paz, quanto é que ela vale? Quanto é que vale as suas noites de sono? Que estão bem perturbadas, muito provavelmente nos últimos dias, ou a tua vida que não tá tranquila. Quanto é que vale você não ter que se preocupar que o banco vai pegar o teu salário, com as dívidas, que você tá fazendo algo de errado, sem pensar, né, que você tá fazendo, meu Deus, tô pagando tanto juro. Quanto é que vale a pizza com a família no final de semana, o lazer? Quanto é que vale isso? Quanto é que vale as memórias? Que muitas vezes não são criadas. Porque você não tem tempo, cabeça ou dinheiro pra ter tempo de qualidade com seus filhos, com a família, com a tua esposa, com quem você ama. Quanto vale todas as suas dívidas negociadas? Quanto vale todas as suas dívidas negociadas? Você viu aqui pessoas economizando 30 mil de juros, 60 mil de juros, 100 mil reais de juros. Tem resultado de mais de 300 mil reais de redução de juros. Se você contratar um advogado para fazer uma ação, ele vai te cobrar um valor para entrar com essa ação, que são os honorários. E se você ganhar depois de, sei lá, 2 anos, ele vai te cobrar de 20% a 30% do valor dessa ação. O que significa na prática? Você viu aí resultado de 100 mil reais, por exemplo. Que se você entrar com uma ação de 100 mil, e digamos que você tenha redução de 100 mil, ele vai te cobrar aproximadamente entre 30 mil, de 30 e 50 mil. Entre os honorários mensais, mais o percentual do ganho da ação, que nas ações se chama êxito da ação. Então, se você for entrar na justiça, pelo menos aí você tem, vamos colocar 100 mil para reduzir de juros. Quando você vê o valor justo, pelo menos os 30 mil vai embora em honorário. Mas eu prefiro uma consultoria individual, eu quero uma consultoria individual. Vamos lá, eu tenho esse serviço, eu tenho uma mentoria individual, o nome dela é Mentoria Gênesis. Quanto é que custa uma mentoria individual? Vamos lá pro quadro. Uma mentoria individual, a minha mentoria individual, custa 24 mil reais ano. É uma mentoria especializada para quem tem dívida. E para quem que foi criada essa mentoria? Para quem tem renda acima de 10 mil reais. Para quem ganha lá seus 10, 12, 15, 20, 30 mil reais por mês. E eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma consultoria individual. E foi por isso que eu criei o método MDZD. Para ser uma solução que fosse acessível, com suporte individualizado, sem comprometer a qualidade. E hoje, com tudo que eu te falei, apresentei aqui, com tudo que eu entrego no método, ele poderia facilmente, tranquilamente, ser vendido por 12 mil reais por ano. Poderia cobrar tranquilamente 12 mil reais por ano. Então, onde que eu tirei isso? Porque não tem nenhum aluno que aplicou o método, eu vou repetir, nenhum aluno que aplicou o método, na nossa garantia de resultado que eu entrego, que nos últimos anos não reduziu pelo menos 30 mil reais de dívida. Pelo menos. Entrou, aplicou e teve pelo menos 30 mil de redução. Então, se eu cobrasse 12 mil, que dá R$1.000 por mês, tava barato ainda. Mas vamos lá. Para você se tornar aluno do método e fazer parte de uma geração sem dívida, começando agora, você não vai pagar 12 mil reais. Não é esse o valor do método. E, na verdade, você não vai pagar nem 12 e nem 6 mil reais, que seria a metade desse valor. Para se inscrever hoje e ter acesso ao método, suporte diário durante um ano, mais todos os bônus que eu falei, o investimento é de apenas 12 vezes de R$ 309,69, em até 12 vezes no cartão. Dagi, e se eu quiser pagar à vista? À vista, R$ 2.997 à vista. Então, você tem a opção de pagar à vista ou de pagar em até 12 vezes do cartão. Em 12 vezes fica esse valor de parcela. Não é nem 12, não é nem 6, é esse valor. E talvez você escutou agora, viu essa oportunidade e pensou, Dagi, e se eu não tenho limite do cartão, eu não tenho cartão, o que você me diz? Eu recomendo fortemente que você tente fazer no cartão. Por quê? Eu tenho sim uma opção de boleto parcelado. Como eu já sei que as pessoas me pedem, eu tenho essa opção. Só que no boleto bancário fica um pouco mais caro, por conta de todo o risco e toda a operação que eu tenho para mandar o boleto, para alguém esquece o boleto. Então, existe um risco envolvido, então o valor do boleto é mais caro. E eu quero ser muito transparente com você e te recomendar fortemente que você faça no cartão de crédito ou à vista. Agora, vamos lá. Como que fica no boleto bancário? No boleto, você vai pagar uma entrada. Então, para você ter acesso ao método, você paga uma entrada de R$ 797. E aí, eu vou te mandar mensalmente 10 boletos de R$ 397 reais. Esse é o valor no boleto bancário. Então, basicamente, quero reforçar isso para você. O valor do método não é 12 mil reais, não é 6 mil reais. O investimento que você vai fazer é esse. E para garantir sua vaga, ser uma das 100 primeiras pessoas que vai receber a camiseta, que vai participar dos 3 sorteios de Pix, de 5 mil, de 3 mil, de 2 mil, o que você precisa fazer agora? O link vai estar aqui
aqui embaixo. Quando você clicar no link, você vai entrar numa página, vai colocar os seus dados e escolher a forma de pagamento que fica melhor para você. Se você tiver qualquer dificuldade para se inscrever, você vai clicar no link de WhatsApp, o botãozinho que tem de WhatsApp, que a minha